Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de comunicação persuasiva. Meu nome é Thaís Pereira, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Eu trabalho há quase 10 anos com comunicação e marketing voltado para empresas e também para negócios. Estou aqui hoje para poder dar essa aula gratuita para vocês de comunicação persuasiva. Não pretendo me alongar muito nessa introdução, mas antes de começar eu queria te fazer um convite para você me seguir nas redes sociais. O meu arroba no Instagram é p.tata e lá a gente conversa muito sobre comunicação. Eu divido um pouco para vocês do meu dia a dia da minha empresa e eu vou ter um enorme prazer de tê-los por lá. Bom, para vocês verem que essa aula vai ser bem direta, bem específica, a gente dividiu em 3 fases. Uma introdução ao assunto, para vocês entenderem a importância dessa comunicação persuasiva, como que vocês vão aplicar ela no seu dia a dia. Também os princípios básicos, os conhecimentos, os elementos da comunicação persuasiva que a gente vai trazer para vocês, como aplicá-la no negócio, na carreira de vocês, e a gente vai finalizar dando alguns exemplos para que vocês possam se inspirar. Então vamos lá? Peguem lápis, caneta e inclusive se vocês fizerem anotações, me marquem lá nas redes sociais e no final eu ainda vou deixar um presente aqui para vocês. Se você caiu de paraquedas por aqui, você deve estar se perguntando por que comunicação é importante na minha carreira e para os meus negócios? E por que comunicação, qual a diferença que a comunicação persuasiva vai fazer aí na minha vida? Vamos lá. Durante os últimos anos, se importou-se muito com marketing digital. Marketing digital bombou nos últimos tempos. Todo mundo sentiu a necessidade, principalmente durante a pandemia, de dominar as estratégias de marketing digital. E muitas pessoas, ainda se empenhando, não conquistaram aí fortes resultados. Isso por quê? Porque focou-se muito em marketing digital e esqueceu-se da comunicação. A comunicação é a base de tudo. Afinal, você já deve ter ouvido falar que comunicação não é aquilo que a gente fala, não são as palavras que a gente escolhe, mas um conjunto de elementos que vai transmitir uma informação para outra pessoa, para aquela pessoa que está lendo um texto, para aquela pessoa que está nos ouvindo, vendo um post, um comercial na TV. A questão é, a mensagem que eu estou transmitindo é de fato a mensagem que o outro está entendendo? A mensagem que eu gostaria que o outro entendesse? E a nossa comunicação persuasiva, ela surge para quê? É muito importante nesse momento a gente diferenciar a comunicação persuasiva de manipulação. Hoje a gente está numa disputa aí de tempo do tempo das pessoas. A gente requer muito do tempo das pessoas, tanto presencialmente, tanto virtualmente, porque hoje ninguém tem mais tempo. Então a comunicação persuasiva chega para poder mostrar a importância do nosso discurso. E no final dele, se a pessoa quiser, ela pode promover aquela ação que a gente está solicitando. Uma diferença muito gritante entre a manipulação e a comunicação persuasiva é que na comunicação persuasiva, vocês vão ver que a gente se baseia em fatos reais, em verdades, enquanto muitas vezes a manipulação ela é amparada pela mentira. Então existe aí uma diferença bastante gritante entre comunicação persuasiva e manipulação. A nossa comunicação persuasiva tem o objetivo de fazer com que nós sejamos ouvidos, que as pessoas se interessem pelo nosso discurso, pela mensagem que a gente tem a transmitir para elas. E aí vai ser a escolha delas, fazer aquilo que a gente está pedindo ou não. Inclusive, eu acabei de me lembrar de uma história que eu vou compartilhar aqui com vocês. Alguns anos atrás, eu trabalhava em uma empresa que a atividade fim dela era solucionar o problema dos clientes. Então ela gerenciava muita crise, muito cliente insatisfeito ligando o tempo todo para poder resolver problema. E isso gerava muitos problemas dentro da empresa. E eu percebia que cada departamento que recebia um problema tratava aquilo de alguma forma. E com base na tua crença e naquilo que as pessoas daquele departamento acreditavam ser verdade ou não. Aquilo que deveria ser feito ou não. Isso fazia com que a comunicação não fosse integrada, que as estratégias não estivessem alinhadas e que cada um solucionasse o problema que caísse no teu colo
de uma forma. Eu observando aquilo, com base na minha experiência passada, cheguei na minha diretora e falei assim: Fulana, o que você acha da gente montar aqui na empresa um comitê de gestão de crise? Como que isso vai funcionar? Eu vou preparar uma aula para o pessoal para poder ensinar um pouco para eles sobre gestão de crise, como se comportar durante uma gestão de crise, e a gente cria este comitê que vai ficar responsável pelo gerenciamento de crise dentro da empresa. Eu estava super empolgada com a ideia, porque eu via que isso realmente, além de ser conselhos de empresários e de autores que eu conhecia e gostava, era um jeito de solucionar aquele problema. E eu estava muito empolgada para poder aplicá-lo. Só que naquele momento, a resposta que eu tive me deu um banho de água fria. Se eu penso nessa cena, eu sinto a água caindo até agora. A minha chefe virou para mim e falou assim: o que você entende sobre isso? Na hora o impacto foi tão grande do que eu ouvi que eu sequer consegui argumentar e virar para ela respondendo que, além da teoria que eu tinha com base nos meus estudos e na minha faculdade, eu até aquele momento já havia gerenciado 3 grandes crises nas empresas anteriores pelas quais eu havia passado. Só que a descrença dela foi tamanha diante da minha credibilidade dentro daquele assunto que eu sequer argumentei. Hoje eu percebo que no meu discurso faltaram alguns elementos que poderiam ter me auxiliado a ter uma comunicação um pouco mais persuasiva e a mostrar para ela a importância daquilo. E é isso que a gente vai ver hoje aqui nessa aula gratuita. E você vai poder aplicar tanto em conversas, reuniões, para vender mais, para se conectar com o seu cliente, para poder fazer apresentações inesquecíveis e também em entrevistas de emprego. Nós chamamos de retórica o discurso persuasivo, aquele dom de arquitetar as palavras de forma que a gente consiga chamar a atenção das pessoas para que nos ouçam, para que promovam uma ação que a gente deseja. Isso pode ser aplicado, gente, na nossa fala, durante apresentações em público, reuniões, textos, postagens nas redes sociais. Então, a comunicação persuasiva pode ser aplicada em qualquer nicho, para poder tratar de qualquer assunto. Ela pode ser aplicada tanto na construção da sua carreira, quanto na construção de uma marca forte para o seu negócio. Basta você pegar todos esses elementos, entendê-los e começar a aplicá-los de forma estratégica. Existem várias formas da gente começar a aplicar essa comunicação de uma forma mais assertiva, de uma forma mais intencional. Porque o que acontece muitas vezes com a nossa comunicação é que ela não é intencional. A gente se comunica com base nas histórias, fatos e argumentos que a gente tem, mas a gente não consegue formar um discurso intencional, um discurso que seja claro, um discurso que seja persuasivo, porque as informações que a gente tem na nossa mente, elas acabam jogadas e a gente começa a fornecê-las nas redes sociais, no nosso site institucional, enquanto a gente conversa com os nossos funcionários, enquanto a gente conversa com o nosso chefe, enquanto a gente faz uma apresentação em público de forma muito solta. E a nossa intenção na comunicação persuasiva é conseguir juntá-las e utilizar elementos que reforcem a nossa comunicação, que construam histórias, que trabalhem ali o storytelling dentro daquilo que a gente tem que comunicar. E é isso que a gente vai começar a apresentar aqui agora. Eu poderia aqui pegar todas essas informações, inventar milhões de teorias, renomeá-las, dar uma nova roupagem nisso tudo, como muitos fazem hoje em dia, mas a minha intenção não é fazer isso. Existem elementos que foram criados há mais de 2.000 anos atrás, olha só, que são muito eficazes na hora da gente construir esse discurso persuasivo. É eles que eu quero trazer aqui para vocês. Então eu vou convidar vocês agora a fazer uma viagem na Grécia Antiga. Lá na época de Aristóteles,
esse grande filósofo estudioso da retórica e que trouxe para a gente aí os ensinamentos sobre 3 elementos básicos que devem compor a nossa comunicação persuasiva. A gente está falando aqui de ethos, pathos e logos. Vamos falar então sobre ethos. Você já ouviu aquela frase que fala assim: hoje não basta ser bom, é preciso mostrar o qual bom você é? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre ethos. Ethos nada mais é do que a credibilidade que aquela pessoa transmite, aquela pessoa que está falando no discurso. Quem você é, de onde você veio, qual o seu histórico, por que eu devo te conceder um período do meu tempo, por que eu devo ouvir o que você está dizendo, quais são as suas referências sobre o assunto, você já aplicou isso que você está falando na prática? E aí, por que eu devo te ouvir? Qual a autoridade que você tem sobre isso? Tudo isso está ligado a ethos. Para mim, para mim, é o ponto-chave de qualquer discurso persuasivo. E principalmente porque quanto mais cedo você começa a construir o seu ethos, a construir essa credibilidade sobre o profissional que você é, sobre a pessoa que você é, mais cedo você colhe os resultados. Vamos supor que você estuda odontologia, você está no primeiro período. Começa a construir aí a sua autoridade, a sua credibilidade desde aí. Não deixa para fazer isso quando você se formar, quando você estiver lá no último período. Porque quanto mais cedo você começar a se mostrar como um profissional de odontologia, mais cedo as pessoas vão te ter como referência nessa área. Mais cedo as pessoas vão lembrar de você para poder te indicar para as outras pessoas. Mais cedo as pessoas vão deixar de te enxergar como um menininho ou como uma menininha e vão começar a te enxergar como um profissional de fato que você é, que você se tornará após o seu período de faculdade. Muitas pessoas sentem um pouco de receio, né? Principalmente nas redes sociais. Mas vou estar aqui aparecendo, vou estar aqui, as pessoas vão rir de mim, minha família está aqui nas redes sociais. Mas a gente se esquece que as primeiras pessoas que vão começar a nos indicar para outras pessoas estão no nosso círculo de relacionamento. Então, quanto mais cedo a gente começa a se mostrar como uma autoridade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente escolheu fazer para as pessoas, mais cedo elas começam a entender essa referência. Mais cedo a gente consegue transmitir essa mensagem para as pessoas. Tata, mas eu não tô mais no primeiro período de odontologia. Eu tô lá no último período. Posso começar aqui agora? É claro. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai colher os frutos. Eu, por exemplo, encaro que eu comecei a construir aí a minha autoridade, a minha credibilidade dentro da comunicação muito antes de ser comunicóloga. Foi lá perto do ensino médio, quando os meus professores começaram a destacar que eu me comunicava muito bem. E nessa época eu nem queria fazer comunicação, eu queria fazer engenharia civil. Olha só que diferença. Mas de tanto reforçarem quanto que eu era boa em comunicação, eu acabei fazendo um curso de comunicação e até hoje eu sou para eles uma referência nessa área, porque eu comecei a construir a minha autoridade nessa época. Então, quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai colher os resultados. O problema é que muitas vezes a gente não tem clareza sobre o nosso próprio histórico, sobre a nossa própria história, sobre aquilo que a gente deve ou não contar para poder construir esse ethos. Então, lá na hora da aplicação, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Se ethos é a parte mais importante do discurso, pathos é para mim a parte mais especial. É aquilo que se refere ao despertar das emoções. É o quanto a gente consegue despertar do ouvinte uma emoção. Lembra aquele comercial da Boticário que passa no final do ano e que aí tem aquela historinha que vai te envolvendo, te conduzindo através do storytelling e aos pouquinhos primeiro vai chamando a sua atenção e depois vai despertando aquele espírito de união, de compaixão, todos aqueles sentimentos que nos envolvem no final do ano. Eu fico até arrepiada na hora de falar patos. E no final você pode ver, sempre tem alguém presenteando alguém com produto Boticário. Porque eles souberam conduzir toda essa narrativa para emocionar
para poder despertar a sua atenção e depois fazer a propaganda. Seria muito diferente se a propaganda já chegasse mostrando um produto boticário ali logo na cara, você sequer daria atenção. Mas por meio do despertar da emoção, ela chamou sua atenção. Patos também é importante no discurso, porque ele vai conseguir fazer sentir, estar dentro da história. E isso ativa a nossa memória. Toda vez que a gente consegue despertar numa pessoa sentimentos, faz com que a pessoa guarde aquele momento junto dela. Então, toda vez que a gente consegue atingir o emocional de uma pessoa, significa que a gente consegue também nos fazer ser lembrados, fazer aquele discurso ser lembrado. Então, patos é aí na comunicação persuasiva, dito por Aristóteles, a parte emocional do discurso, que desperta sentimentos nas pessoas. E por fim chega logos, para fechar tudo com a parte racional. É aquela parte do discurso que vai trazer o que pra gente? Pesquisas, números, dados, fatos, que vai trazer imagens, fatos históricos, tudo aquilo que pode ser provado, tudo aquilo que ativa o nosso lado racional. Aquilo que é racional dentro do discurso pode ser refutado por aquilo que é emocional. E aquilo que é emocional pode ser refutado por aquilo que é racional. Quando eu consigo juntar esses dois, eu tenho um discurso altamente persuasivo. Por quê? Porque eu atingi as duas áreas do cérebro que eu precisava atingir. Então, logos vem aí para fechar com tudo aquilo que pode ser comprovado. Sabe aqueles discursos que começam com segundo pesquisas, 90% da população, que começa com citações de pessoas que têm um ethos muito forte. Aí, ó, eu já uso o ethos de alguém para poder usar uma citação dela para poder comprovar aquilo que você disse. Tudo isso está dentro de logos. O que é muito importante a gente, enquanto transmissor de uma mensagem, mas principalmente também enquanto ouvinte de uma mensagem, ter um pouco de cuidado com logos. Principalmente, gente, eu vou falar sobre isso principalmente para quando vocês estiverem ouvindo um discurso político, a base comparativa. Qual é a minha base comparativa para determinado dado? Vou dar um exemplo para tentar explicar para vocês. Vamos supor que eu tenho uma bola de vôleibol e eu quero provar que essa bola de vôleibol é grande. Então, logo, eu vou compará-la com uma bola de tênis. Bola de vôleibol grande, bola de tênis pequena. Mas se eu quiser comprovar para você que essa bola de vôleibol é pequena, eu vou compará-la com uma bola de basquete. Percebam que eu não menti em momento nenhum. A bola de vôlei é maior que a bola de tênis. A bola de vôlei é menor do que a bola de basquete. Em nenhum momento eu menti. Só que a minha base comparativa foi diferente. Então a gente consegue usar os dados para poder mostrar aquilo que nos interessa. E isso a gente tem que tomar muito cuidado enquanto a gente for transmissor de mensagem e principalmente quando a gente for ouvinte daquela mensagem. E agora que a gente já entendeu esses 3 elementos que são importantes na composição de um discurso persuasivo, a gente vai aprender como aplicá-los e como aplicá-los de forma eficaz. A gente precisa saber que esses elementos já existem dentro do nosso discurso, mas a gente usá-los de forma intencional vai potencializar a nossa comunicação. Porque, como eu disse para vocês lá no começo, a gente se comunica de forma muito jogada no nosso dia a dia. A gente tem intenção, um objetivo por trás das nossas conversas, das nossas reuniões, por trás das nossas apresentações, mas por trás das nossas postagens nas redes sociais, mas a gente não tem muita clareza, a gente não tem muita organização na nossa cabeça sobre o que é importante eu dizer e sobre o que não é importante eu dizer, e a gente acaba aí perdendo conexão com a pessoa que vai ouvir a nossa mensagem. Então é muito importante, quando eu vou trabalhar esses elementos na minha comunicação, eu saber, sim, que eles existem, que eles já acompanham a minha comunicação, mas é importante que eu comece a usá-los de forma estratégica, de forma intencional. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Como que a gente pode fazer isso?
A gente já falou aqui que ethos é a construção da nossa credibilidade, da nossa autoridade diante do público, correto? Isso você já sabe. Como que a gente vai aplicar isso? A gente tem uma história que a gente viveu, a gente tem uma história, as nossas realizações, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente está vivendo, que a gente viveu no passado, aquilo que a gente está vivendo no presente e aquilo que a gente deseja para o futuro. Mas apesar de a gente ter vivido essa história, ela não fica muito clara na nossa cabeça na hora que a gente vai se comunicar com uma pessoa. A gente não sabe, eu vou propor um desafio aqui para você poder entender isso que eu estou falando. Vamos supor, se você estiver numa entrevista de emprego comigo e eu virar para você e falar assim, me conte um pouco mais sobre a sua história. Eu quero saber primeiro, quanto tempo você vai demorar para poder começar? Quanto tempo você vai engasgar no meio para poder pensar o que é relevante e o que não é relevante dizer? E de fato, o que você considera relevante e o que você não considera relevante dizer? Você estaria preparado ou preparada de fato para essa pergunta numa entrevista de emprego? Muitas pessoas se preparam antecipadamente já sabendo que podem receber essa pergunta. E é exatamente isso que a gente precisa. Para que a gente tenha clareza, a gente precisa de preparação. Então, para que a gente possa contar na nossa história de forma persuasiva, para que as pessoas possam compreender a nossa história e possam nos ver com uma autoridade, com credibilidade, a gente precisa saber contá-la. E para saber contá-la, nós precisamos conseguir enxergá-la. E é por isso que eu gosto muito do exercício da gente conseguir separar a nossa história em macro e micro histórias. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui agora. Vamos começar com a nossa macro história. O que seria a nossa macro história? É um resumo ali do mais importante que tem a nossa história. E ela apresenta o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O que são os pontos importantes? Anota aí. Ela deve ser direta, objetiva e sem exemplos. Não deve ser curta nem longa. Eu diria com o tamanho ideal de um parágrafo. Deve informar para as pessoas quem você era, a sua transformação e os seus objetivos para o futuro. Thaís, o que eu vou fazer com essa macro história? Essa macro história vai ser a sua orientação para a condução de qualquer discurso que você tenha que fazer que se refira a você, em qualquer lugar, a você ou a sua empresa. Eu também trouxe um exemplo desse, tá? Porque tudo pode ser aplicável no teu negócio. Qualquer discurso que você tenha que fazer, por exemplo, de apresentação da tua empresa ou da sua apresentação profissional, para qualquer pessoa, você vai usar como base a sua macro história. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo que eu escrevi para vocês. Cláudia Santos tem 21 anos, estudante de medicina veterinária. Essa daqui é a macro história da Cláudia, vamos ouvir. Nasci em uma família de dentistas e cresci dentro da clínica dos meus pais. Isso fez com que eu me apaixonasse pela profissão e desejasse ser dentista até os 19 anos. Cheguei a passar no vestibular, mas não me matriculei. Foi quando, em um acidente, atropelei um cachorro de rua. Felizmente não foi grave e passei a cuidar dele. Fiquei tão envolvida com a sua recuperação que tomei gosto pela medicina veterinária. Hoje estou no 4º período do curso e tenho o sonho de, através do meu trabalho, cuidar de animais de rua ou que vivem em abrigos. Olha que legal a história da Cláudia. Ela nasceu numa família de dentistas e cresceu ali dentro da clínica dos pais dela, ou seja, passado. E ela ia cursar odontologia. Só que aí, de repente, houve uma transformação na história dela. Qual foi essa transformação? Ela, sem querer, atropelou um cachorro de rua, ficou tão envolvida na recuperação do bichinho que tomou amor pela medicina veterinária. Desistiu do curso de odontologia. Hoje está no 4º período do curso de medicina veterinária, ou seja, presente, e tem o sonho de, através do trabalho dela, cuidar de animais de rua que vivem em abrigos, futuro.
Então eu consegui em um parágrafo contar a história da Cláudia de forma envolvente, contando passado, presente e futuro, mostrando a transformação que teve na vida dela e uma característica que eu vou contar já já. Vamos agora para a história da Dona Leda, que abriu uma empresa. Então aqui é um exemplo de como que a gente pode aplicar a macro história numa empresa. O nome da empresa é Confeiticia, é uma confeitaria da Dona Leda que tem 1 ano de existência. Dona Leda gostava de ser responsável pelos bolos e doces das festas em família, mas nunca pensou em ter um negócio próprio. Os convidados gostavam tanto dos doces que um dia a neta convenceu a começar a aceitar encomendas. Tudo começou na cozinha da sua própria casa e com o aumento da produção, Dona Leda precisou contratar funcionários. O sucesso foi tanto que hoje, 1 ano após a primeira encomenda, Dona Leda inaugura o seu primeiro ponto comercial, a confeitaria Confeiticia. Venha experimentar o nosso sonho. Olha que legal! Mesma coisa, passado, presente, futuro, e no finalzinho aqui você ainda tem um convite para uma ação. Venha experimentar o nosso sonho. Já tem uma brincadeirinha aí, ó, sonho. Gente, sabe o que é mais legal nessas duas macro histórias? É que elas também envolvem aqui patos. Vocês chegaram a reparar nisso? Quem reparou, me conta aqui nos comentários que eu fiquei curiosa. A gente tem um discurso aqui muito forte voltado para o ethos, né? Que é história. Por que eu devo comprar da Confeiticia? Por que eu devo confiar na Cláudia enquanto uma médica veterinária quando estiver formada? Por que eu devo acompanhar a história dessas pessoas? Mas aí você vê aqui a parte, por exemplo, que ela atropelou um cachorrinho de rua, você já fica envolvido na história emocionalmente. A parte da Dona Leda, que a neta pede para ela começar a aceitar encomendas, são partes que nos conectam a essa história. Talvez se você tem um cachorrinho, você se sentiu envolvido nessa parte. Se você tem uma avó, ou teve, por exemplo, uma avó que faleceu, que fazia doces, você vai se conectar com a sua avó nesse momento que a gente fala da Dona Leda. Então é uma parte também que nos lembra o patos. Alguns discursos vai ser muito difícil a gente separar e é importante que a gente não separe etos de patos, patos de logos, etos de logos. É importante que a gente não separe, porque como eu disse, um vai dando força para o outro, principalmente aqui, quando a gente conta essa história. Então você vê um discurso muito voltado em etos, centralizado em etos, mas que tem ali o amparo do patos e forma essa macro história. Gostaram? Bom, vamos continuar então. E aí você pode virar para mim agora e falar assim, Thaís, mas ficou muita história para trás. Se você é uma pessoa que tem orgulho da tua história, ou se você é uma pessoa que tem dificuldade de contar histórias, que vai emendando um assunto no outro, quando chega assim no final não lembra nem o que começou a contar no começo. Existem muitas pessoas assim, você vai ter um pouco de dificuldade para poder contar a sua macro história. Você vai ter dificuldade ali de cortar alguns elementos da sua história. E é aqui que entram as micro histórias. O que são as micro histórias? As micro histórias são aquelas pequenas histórias, aqueles pequenos exemplos, coisas que você já passou, coisas que você já viveu, que você já experienciou, que vão comprovar, que vão trazer força para a sua macro história. Por exemplo, vocês lembram quando eu falei para vocês assim, sobre aquela história da minha chefe, que eu cheguei nela e falei assim, vamos fazer um comitê de gestão de crise? Essa é uma das minhas micro histórias. E eu só pude contar ela aqui para vocês nesse curso porque eu um dia sentei e fiz esse exercício de escrever a minha macro história e de escrever as minhas micro histórias. Então eu tenho, inclusive, num quadro que está aqui na minha frente no escritório, a minha macro história, escrita ali no quadro. É a minha história principal, é como eu conto a minha história para as pessoas. E eu tenho essas micro histórias que vão amparar a minha macro histórias, que vão trazer força, que vão provar a minha macro história.
Então, por exemplo, vamos pegar lá a Cláudia. O que poderia ser a estudante de medicina veterinária? O que poderia ser um exemplo de microhistória dela? Elenquei como se fossem alguns exemplos para vocês poderem se inspirar, tá bom? Como foi a decisão de desistir do curso de odontologia para cursar medicina veterinária? Como foram os sentimentos dela? Como que foi esse processo? Quanto tempo levou? O que ela pensou? Se ela ficou muito em dúvida? Se ela teve crise de ansiedade? Como que foi isso? Como foi contar para os pais dela a decisão? Como foi o seu envolvimento com medicina veterinária quando ela acidentou o cachorro de rua? Como está sendo a sua experiência na graduação? Ela está estagiando? Como que está sendo a sua experiência no estágio? Vamos pegar então a confeitecia lá da Dona Leda, um exemplo de como aplicar na empresa, né? Como ou com quem Dona Leda aprendeu a arte da confeitaria? Por quê? Porque, gente, o dono da empresa está muito ligado à empresa, né? Então, o começo da história da empresa está muito ligado a como o dono construiu a empresa. Então, essa é uma história importante de contar. Como foi a sua primeira encomenda? O dia que ela queimou um bolo de uma cliente que precisou se virar para poder resolver o problema. O amor dos netos pelos seus doces. A experiência de abrir um ponto comercial e começar a empreender. Tenho certeza que você em algum momento da sua vida leu um conto de fadas e que você nunca mais se esqueceu daquela história. Por conta de todos aqueles elementos que a compõem, que fazem com que a gente se lembre delas. A gente precisa escrever a nossa história, a gente precisa ler elas para poder conseguir contá-las. Então não abdique desse momento de sentar e escrever a sua história no papel. Só assim você terá um pouco mais de segurança para poder contar elas todas as vezes que você precisar. Quando a gente fala de ethos, a pessoa mais importante do discurso é aquela que está falando, aquela que está transmitindo a mensagem. Quando eu falo de patos, a pessoa mais importante é aquela que vai receber a mensagem. Porque quando eu quero despertar a emoção de alguém, eu preciso conhecer profundamente essa pessoa. Aí cai lá no marketing digital, quando a gente fala sobre a importância da persona. Você não vai reconhecer a importância de ter uma persona bem definida até você ter essa persona definida e realmente conseguir se conectar com o seu público. Patos é a mesma coisa. Porque uma das falhas, uma das maiores falhas da gente tentar se conectar com o público para poder fazê-lo promover uma ação ou nos dar ouvido é contar histórias que não se conectam com ele. Ou tentar despertar sentimentos que não se conectam com quem vai ouvir. Vamos supor, não adianta eu ficar falando aqui para vocês de cachorrinho se vocês não gostam de animais. Então, se eu for falar de cachorrinho, eu preciso saber se você gosta ou se você não gosta de animais. Então, quando a gente vai construir um discurso baseado em patos, é muito importante que a gente conheça quem vai receber aquela mensagem, para que a gente possa despertar os sentimentos corretos naquela pessoa. Se você não conhece o seu cliente, o seu funcionário, ou então as pessoas que estão nas suas redes sociais, se você não conhece quem vai receber aquela mensagem, você precisa pelo menos ter duas informações sobre essas pessoas. Qual o seu maior medo e qual o seu maior desejo? A partir do maior medo e maior desejo dessas pessoas, a gente já consegue começar a construir esse discurso para poder despertar esse sentimento delas. Porque aí você já vai saber escolher qual sentimento despertar. É amor? É ódio? É compaixão? É pena? É felicidade? Esperança? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês, academia. A academia costuma usar o discurso do medo, da intimidação. Olha, se você não praticar atividade física, você não vai ser uma pessoa saudável. Se você não praticar atividade física, você vai ter consequências no futuro. Logos não tem segredo, gente. Logos são dados, são fatos, são histórias que já aconteceram e que a gente pode usar no nosso discurso. Eu dei o exemplo da academia, agora há pouco, quando a gente falou de patos.
A gente também pode usar logos no discurso de academia. Por exemplo, 92% da população adolescente não gosta de praticar atividade física. E aí, a partir disso, eu vou conduzir todo um discurso para poder incentivar adolescentes a irem para a academia. Então, o que a gente tem que fazer? É realmente pesquisar, anotar. Toda vez que a gente encontrar um dado que pode ser utilizado por nós, a gente anota. Eu tenho inclusive um caderninho específico para isso, mas eu não peguei ele aqui, onde eu anoto dados, onde eu anoto pesquisas, citações, tudo aquilo que pode embasar com fato, com aquilo que pode ser comprovado o meu discurso, tudo aquilo que está ligado à minha área, que é comunicação. Então, é realmente anotar, conhecer essas informações, buscar na internet, tirar ali uma horinha do dia. É uma coisa que você não precisa fazer todo dia, toda hora, todo mês. Basta você colher ali algumas informações para você ter essas bases de dados, você ter a data dessas informações para poder atualizá-las quando necessário, para você não ficar dando só informação ultrapassada. Isso é muito importante, né? Muita teoria, chega de teoria, vamos para a parte dos exemplos, porque eu quero mostrar para vocês como que isso pode ser aplicado, como que isso é aplicado na prática para poder inspirar vocês. Então, para cada um deles, etos, patos, logos, eu trouxe 3 exemplos: comercial, discurso e postagem nas redes sociais. Vamos começar pelo comercial. Como ia ficar muito ruim para mim colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, ia ficar muito longo, talvez muito cansativo, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês acessarem os vídeos que eu escolhi, tudo bem? Então, na parte comercial, quando a gente fala de etos, eu quero que vocês vejam o vídeo institucional da rede Bistec de supermercados. É um ótimo exemplo de como aplicar etos de uma forma comercial, por exemplo, para que você possa inspirar o seu discurso de vendas para as pessoas. O que eu quero que você repare quando você assistir esse vídeo? Eu quero que você repare como que eles trabalham dentro desse vídeo, o passado, o presente e o futuro. Então, pausa esse vídeo aqui, vai lá assistir e depois volta. Se tem uma empresa que consegue despertar o pathos num comercial, é a Coca-Cola. Um exemplo disso foi o comercial de Natal do ano passado, de 2022. O Natal sempre encontra o caminho. Foi o tema da campanha de Natal deles, é uma propaganda linda. Vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, para vocês verem. E eu quero que vocês reparem o storytelling, a forma como a história é conduzida para nos despertar emoções. Quando eu pensei em logos, uma propaganda comercial, gente, eu logo pensei em Colgate. Porque a gente vê sempre aí na TV enquanto a gente está assistindo, então eu busquei para vocês essa referência. Então, o comercial que eu deixei aqui para vocês é 12 horas de proteção com poder do zinco de Colgate Total 12. É completamente baseado em evidências estatísticas. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção na hora que vocês forem assistir esse comercial é como a personagem principal do comercial se porta. Quem ela é? Vai lá assistir e depois me conta se vocês repararam quem que ela é, porque é uma forma também da gente reforçar o logos. Aí, quando eu estava procurando para vocês os exemplos de etos, patos e logos, eu achei um comercial muito interessante da Unimed, que eu também vou deixar aqui embaixo, que usa esses 3 elementos no mesmo comercial. Então, é muito interessante vocês assistirem e eu quero que vocês identifiquem, enquanto vocês assistem o comercial, esses 3 elementos dentro da propaganda. Agora vamos para os exemplos das redes sociais. Eu vou usar para vocês postagens que eu fiz nas minhas redes sociais nessas últimas semanas. Vou colocar aqui para vocês em algum lugar da tela para vocês acompanharem. A primeira é essa postagem de etos, de quem é a Tata. É uma postagem muito comum que começou a surgir aí nos últimos meses nas redes sociais, que todo mundo fala aí, pontos característicos, coisas que reforçam os seus etos. Muito comum aí, o pessoal tem até patrocinado essa postagem, que elas falam coisas pessoais, coisas particulares da sua história e coisas também que reforcem a parte profissional. Então, é um exemplo muito claro de postagem voltada para etos.
Inclusive, eu lembrei de uma coisa importante que eu preciso falar aqui para vocês agora. Quando a gente fala de ethos, a gente não fala só sobre aquilo que aumenta a nossa credibilidade, sobre os nossos pontos fortes, sobre as nossas benfeitorias. A gente precisa também trazer os nossos fracassos, os nossos exemplos de derrotas e aqueles momentos de tristeza. Porque ninguém acerta o tempo todo. E são exatamente também esses momentos de fracasso, de derrota, que vão trazer um pouco de conexão com o nosso público. Porque o nosso público sabe que ele também falha, também tem os seus momentos. E eles não querem pessoas 100% perfeitas. Então é muito importante que a gente também traga para o nosso discurso esses momentos de fraqueza, de derrota, os momentos em que nós erramos, em que nós assumimos os nossos erros. Isso é uma forma também de nos conectar com as pessoas. Aí um exemplo de patos que eu trouxe para vocês foi uma postagem que bombou no orgânico, nas minhas redes sociais, e que inclusive eu patrocinei depois e bombou mais ainda, me trouxe um grande número de seguidores, de pessoas interagindo comigo no inbox, compartilhando essa publicação. E é um exemplo de patos, porque eu ia fazer essa postagem de um jeito diferente. Olha como que ela tá aí agora. A gente tem aí um dinossaurinho, né, de infantil, falando como falei com a pessoa. A gente tem um dinossauro aí, se não me engano é do filme Jurassic Park, falando como a pessoa entendeu, de quem é a responsabilidade. Eu ia fazer essa postagem de uma outra forma. Eu ia fazer ela assim, lá no dinossaurinho infantil. Como eu queria falar com a pessoa. E do lado, lá no dinossauro Jurassic Park, como eu acabei falando. Mas quando eu ia fazer essa postagem, eu percebi assim, quando as pessoas são grossas na comunicação delas, elas raramente assumem. Então, se eu fizer essa postagem desse jeito aqui, falando como eu acabei falando com a pessoa, ela não vai se conectar com o público. Porque eu ainda preciso mostrar para o meu público, eu preciso fazê-lo entender que às vezes a gente é grosseiro na nossa comunicação e que a gente precisa assumir isso. Então, olha só como que eu trabalhei isso. Eu ia fazer de um jeito, eu compreendia o meu público de um jeito, por quê? Porque é a parte técnica que eu enxergo. Mas o meu público, ele não se encara dessa forma. E para eu gerar conexão com eles, eu precisei entender o meu público, conhecer o meu público. E a partir desse momento eu fiz essa postagem que bombou nas minhas redes sociais. E aí um exemplo de logos muito clássico, que eu tava, esse daqui é um carrossel, eu trouxe só uma parte do carrossel, que fala, né, pesquisa também perguntou quais são as qualidades de um bom gestor. E em segundo lugar aí, com 83% dos votos, está comunicação. Ou seja, é um dado que eu trouxe de uma pesquisa, provavelmente nos primeiros slides está falando que pesquisa que é, que os funcionários disseram que a comunicação é o segundo elemento mais importante de uma boa liderança. Então eu peguei essa pesquisa que se conectava com o meu público e fiz uma postagem dela, aí fazendo um discurso bastante baseado em logos. Na parte dos exemplos de discurso, eu fiz assim como eu fiz na parte comercial. Busquei o link dos vídeos para vocês aqui no YouTube e deixei aqui embaixo na descrição para que vocês possam clicar e assistir. Quando a gente fala de ethos no discurso, tem um discurso muito famoso do Steve Jobs, em uma formatura em Stanford, em 2005, e que ele conta 3 micro-histórias dele nesse discurso. Vale muito a pena vocês assistirem inteiro. É um pouquinho cansativo, é um pouquinho longo, mas vale a pena, porque aqui reforça também uma coisa muito importante quando a gente vai fazer um discurso baseado em ethos. Quando a gente vai fazer uma apresentação ou uma reunião, quando a gente vai falar da gente mesmo, da nossa história, e olha só, o Steve Jobs não contou uma, ele contou 3 micro-histórias deles, longas. O que a gente precisa? A gente precisa vir sempre com uma lição de moral no final. Porque senão o que vai aparecer? Precisa ter uma razão pela qual a gente contou aquela história. Porque senão o que vai aparecer? Vai parecer que a gente contou aquela história só para se promover. E não pode, isso não deve ser feito. Porque as pessoas vão começar a te interpretar
de uma outra forma. Então, toda vez que a gente traz uma das nossas micro histórias ou traz a nossa macro história para o discurso, precisa vir um ensinamento por trás. E eu quero que vocês assistam esse vídeo inteiro, porque vocês vão perceber que por trás das 3 micro histórias que o Steve Jobs conta, ele traz uma liçãozinha de moral por trás. É quase impossível você pensar em um discurso baseado em fatos e não citar I Have a Dream, do Martin Luther King. Então eu vou deixar ele aqui para vocês, é só um trechinho, o discurso também é bem longo, mas eu vou deixar um dos principais trechos aqui para vocês assistirem, vale a pena. E como exemplo de logos, eu trouxe aqui para vocês um clássico, que seriam as reportagens de jornal, que sempre trazem aí, sempre são discursos baseados em fatos, em dados estatísticos, para poder realmente comprovar aquilo que precisa ser comprovado para poder trazer credibilidade para a informação. Vou deixar um exemplo aqui embaixo, também vocês pausam e voltam aqui. Então, nessa aula, a gente viu quais são os 3 elementos que, segundo Aristóteles, compõem uma comunicação persuasiva, uma comunicação que tem um foco intencional, que tem ali um objetivo, que pode ser aplicado tanto na tua carreira, quanto no seu negócio, na construção aí do profissional, da profissional que você é, na construção, gestão da tua marca, da tua empresa. Então, se você chegou até aqui agora, no final, se você gostou dessa aula, tira uma foto do seu caderninho de anotação, ou então tira uma foto, me marca lá nas minhas redes sociais, @p.tata, lá no Instagram, que eu vou te mandar um presente, eu vou te mandar um mapa mental dessa aula. Tá muito bonito, vão lá, me marquem, que eu logo vou mandar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo para mim que eu vou responder um por um. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe me deem sugestões aqui também de aulas que vocês gostariam de ter dentro da comunicação. A gente pode falar sobre comunicação para líderes, comunicação assertiva, comunicação não violenta. Tem tantas coisas que a gente pode falar. Comunicação com foco em marketing, comunicação com foco em atendimento, vendas, gestão de pessoas, que é uma área, inclusive, que eu estou me pós-graduando, que eu gosto muito. Então, deixem aqui também as suas sugestões, que eu vou adorar aí preparar novidades para vocês. Um beijo e até a próxima!